E aí galera, tudo bom com vocês? Nós estamos continuando as nossas aulas de Direito Administrativo aqui no nosso site euqueropassar.com.br, esse site inovador que está trazendo para a gente um novo sistema de ensino na área de concursos. Meu nome é João Vitor Guimarães Suzar, para os que já sabem, para os que já assistiram nossas aulas, para aqueles que não assistiram, por favor, façam uma revisão, porque eu não vou conseguir fazer milagre, explicar tudo para vocês numa aula só. Vocês têm que assistir nessas aulas 1, 2, 3, 4, 5 vezes, fixar bastante o conteúdo para poder passar, para você ser o próximo serventuário público brasileiro, correto? Nós estamos trabalhando agora com contratos administrativos, que é imprescindível na administração pública. E de tanto que é imprescindível, cai muito em concurso público. Nas aulas passadas nós vimos os tipos de contratos administrativos, nós vimos a necessidade de licitação anterior a esses contratos, nós vimos as suas exceções e nós vimos os seus requisitos, os requisitos de validade e posteriormente as causas de anulação deste contrato. Lembrando, pessoal, que quando se fala de contratos administrativos, é imprescindível ter em mente os princípios constitucionais e os princípios informativos. Na aula passada nós trabalhamos com um pouco de interpretação e era bem isso que a gente estava pautando, a interpretação baseada nos princípios constitucionais e nos princípios informativos do direito administrativo. Porque apesar da gente estar trabalhando com contratos, pessoal, a gente tem que lembrar que são contratos administrativos e que a primeira fonte desses a fonte de compensação desses contratos administrativos, ela é qual? Ela é o direito público. Quando nós temos posteriormente o direito civil na parte de contratos e depois a teoria geral dos contratos, com seus princípios próprios. Mas acontece que é o seguinte, nós estamos trabalhando com contratos administrativos, pessoal. Então nós temos que dar um viés administrativo para essa interpretação do contrato. Por isso a necessidade de se lembrar e de estar sempre se pautando nos princípios informativos do direito administrativo. Tá, pessoal? Tendo isso em vista, nós já vamos cair direto na matéria, que hoje nós vamos dar continuidade à questão da interpretação do contrato. E nós vamos estar falando sobre o quê? Sobre a execução do contrato. Como assim, professor, execução? Como o contrato ele vai ser feito. Como vai ser feito? Então, como ele vai ser para chegar à sua finalidade. Como ele vai ser feito até chegar à sua finalidade. Correto? Então é mais ou menos isso que nós vamos estar trabalhando. A execução deste contrato. Como vai ser feito o objeto do contrato. Correto? Então, a execução do contrato é o quê? Ela é o cumprimento de suas cláusulas firmadas no momento de sua celebração. É cumpri-lo no seu objeto, nos seus prazos e nas suas condições. Lembrando que como a gente trabalha com direito administrativo, pessoal, isso deve ser levado muito mais a sério. Uma obra perder um prazo sem que haja um aviso anterior à administração pública, ela pode acarretar inclusive a nulidade do contrato. Tá? E nós vamos ver ao final da aula que as causas de extinção do contrato administrativo, entendeu? Como ele vai poder ser extinto, tanto por uma parte como e rescindido, como pela administração pública, como pelo contratado. Tá, pessoal? Então, a execução do contrato é o cumprimento de suas cláusulas firmadas no momento de sua celebração. Pessoal, lembrando que no momento de sua celebração, a celebração deve ser o quê? As vontades devem ser livres, elas não podem estar eivadas de vício de vontade. Tá, pessoal? Então, ninguém pode ser obrigado, ninguém pode ser coagido a estar fazendo um contrato administrativo. Tá bom? Um contrato e um contrato administrativo. Ou seja, a execução do contrato é cumpri-lo no seu objeto. Pessoal, é necessário o cumprir do objeto para que você possa estar determinando o final desse contrato. É imprescindível isso. E nos seus prazos e nas suas condições. O que eu disse para vocês na aula passada? Existem até cláusulas específicas obrigatórias que vão estar regulando justamente isso, o objetivo, o prazo e como se deu o cumprimento desse contrato administrativo. Tá? Portanto, nós temos a execução pessoal do contrato. Por que execução pessoal? Todo contrato é firmado intuito persone, ou seja, só poderá executá-lo aquele que foi o ganhador da licitação. Só pode executar o contrato, só pode vir a prestar esse contrato somente quem ganhou a licitação, pessoal. Ou seja, o intuito persone é o quê? Somente aquela empresa pode fazer aquilo. Eu não posso ganhar um certame licitatório e pegar o serviço que a minha empresa tinha que fazer e terceirizar. Não pode, porque quem ganhou a licitação foi a minha empresa. Vai saber se aquela outra empresa tem uma ação trabalhista negativa, se ela não tem a certidão negativa de processo trabalhista que impede ela de estar fazendo parte de uma licitação. Então eu posso estar utilizando isso como uma forma de fraudar o processo licitatório. A minha empresa ganha, mas eu repasso para a outra. No final das contas, quem está procurando a licitação é a outra empresa. Só que ela não pode correr esse processo licitatório. Por isso que é vedado, por isso que tem o intuito persone, a pessoalidade. Quem firmou o contrato é quem deve cumpri-lo. Tá, pessoal? O que acontece também? Que às vezes pode se esquivar de ser personalíssimo o contrato.
já que pode exigir a participação de diferentes técnicos e especialistas sob responsabilidade do contratante. Então, pessoal, o que isso aqui quer dizer? Na verdade, essa questão personalíssima, em uma exceção, ela pode ocorrer a necessidade técnica e a necessidade tecnológica, a necessidade de uma apresentação de novos equipamentos para poder fazer o cumprimento do contrato de uma forma mais eficaz, tá? É importante a gente ver isso, por quê? Porque, como ele é intuito persone, uma outra empresa não pode estar executando, porque a minha ganhou. Acontece que, se no decorrer, por exemplo, de uma obra, eu vou necessitar de especialistas técnicos, eu posso contratar esses especialistas técnicos, mas vai ser o quê? Vai ser da minha empresa, a minha empresa irá contratá-los, e eu não vou estar passando o meu cumprimento do contrato para eles. Na verdade, eles vão estar dando um parecer, um auxílio técnico necessário para a boa consecução da obra. Portanto, isso não vai quebrar com o intuito persone, já que em um primeiro momento é a própria empresa que está contratando esses especialistas. Vale lembrar, pessoal, que a necessidade dos especialistas, ela está ligada ao quê? À sua graduação, correto? Então, se eu necessito de um engenheiro, eu não vou poder contratar um engenheiro que não é filiado ao CREA ou coisa do tipo. Eles têm de estar filiados aos respectivos órgãos de classe, já que eles fazem um controle sobre a qualificação técnica dessas pessoas, tá? Então, é muito importante isso, pessoal. Técnico, ele tem de ser qualificado, tá? Dentro da execução existem o quê? Existem encargos próprios de um cumprimento de um contrato. Encargos que nós vamos estar, pagamentos de porventuras, de coisas futuras que podem vir a acontecer sem estarem previstas, correto? Mas esses encargos na execução nós vamos estar trabalhando, por exemplo, encargos trabalhistas, encargos previdenciários, fiscais, comerciais, decorrentes da execução do contrato, correm ao contratado. O que é isso, pessoal? Se eu licitasse uma construção de uma obra e uma construtora pegou, uma Camargo Corrêa da vida, pega essa licitação para fazer todos os encargos relativos a encargos trabalhistas, o pagamento do pessoal que está trabalhando na obra, os depósitos de previdência desse pessoal que está trabalhando na obra, os depósitos fiscais necessários para essa obra, as devidas licenças que vão ser pagas para essa consecução desse fim, o que acontece? Eles correm para o contratado, tá? Por isso que na licitação, anteriormente, já existe toda uma previsão de como vai acontecer, para que as pessoas que querem concorrer nesse certame licitatório, elas possam saber realmente o custo que vai acarretar essa prestação desse serviço. Afinal, a prestação de serviço ela não é gratuita, né? Ela é onerosa, tanto que nós estamos fazendo o quê? A administração pública contrata com particular. Então, não é para a administração pública, vamos pôr assim, passar a perna no particular. Não, esse contrato ele é uma contraprestação, ele é bilateralidade, ele gera direitos e obrigações a todos. Tá, pessoal? Inclusive em relação a encargos trabalhistas. Se houver indébito em relação a esses encargos, ou seja, se esses encargos não forem pagos, não há que se falar em responsabilidade estatal. Ou seja, se a empresa contratante ela é contratada, ela vem a não pagar seus encargos trabalhistas, seus encargos previdenciários e tributários, o Estado não é responsável por isso. Tá? Não há que se falar na responsabilização do Estado. Tendo em vista que o quê? Que o Estado firmou um contrato de boa-fé com esse terceiro. E esse terceiro que está agindo de má-fé. Portanto, não se pode premiar a má-fé. Tá? O direito não premia o ilegal. Então, quem fez o ato de má-fé vai pagar por ele. Correto? Outro viés que a gente tem que falar. Outros encargos poderão ser atribuídos ao contratado, mas estes deverão constar no edital de licitação. Como eu disse para vocês, todos os custos inerentes à prestação do serviço, eles já devem estar elencados na lei no certame licitatório e no seu edital. Por quê? Justamente para quem quiser concorrer a esse certame licitatório, ele está sabendo o real custo que vai gerar para a sua empresa estar mexendo com isso. Tá? Isso é muito importante, pessoal. Pois então, agora nós vamos trabalhar o acompanhamento da execução do contrato. É claro que a administração pública tem que estar participando disso. Ela tem que estar fiscalizando o bom cumprimento desse contrato. Isso pode se dar de várias formas. Pessoal, a gente tem, inclusive, uma fiscalização por parte do Legislativo. Nós temos uma busca por essa fiscalização dentro do Executivo, inclusive dentro do Judiciário e do próprio Ministério Público. Tá, pessoal? Nós vamos ter como exemplo como o quê? As cobras da Copa. Nós temos os deputados que estão correndo atrás, estão observando, vendo se está, por exemplo, o Romário, se eles estão acontecendo essa vistoria desse negócio da Copa, se vai sair, quando vai sair e tudo. Ao mesmo tempo, nós temos o que? Os tribunais de conta, que são órgãos da própria administração pública, que estão também fazendo a averiguação e a fiscalização de como esse dinheiro é bem empregado. Da mesma forma, nós temos o Ministério Público, que está correndo atrás para ver se estão acontecendo fraudes, o que está acontecendo. Então, a fiscalização, o acompanhamento, a execução da obra, ela é muito importante, tá?
Então o quê? É direito da administração pública. Direito, pessoal. Não é uma faculdade, é direito dela. Ela tem que sim acompanhar a execução desse contrato. Então, é direito da administração pública, compreendendo a fiscalização, orientação, interdição, intervenção e aplicação de penalidades contratuais. Então você vê que esse acompanhamento ele deve acontecer justamente por isso. Se eu não estou fazendo minha obra direito, eu posso tomar uma multa contratual. Se eu estou utilizando material de segunda, posso ter uma anulação dessa obra. Por quê? Essa obra pode estar vai gerar perigo para as vidas dos administrados. Então, ele deve ser muito bem acompanhado. Inclusive, pessoal, nós temos comitês que estão fazendo isso. E que fazem isso automaticamente. Mas é sempre bom que a administração pública participe da consecução da obra, da prestação do serviço, tá? Nós temos a etapa final da execução do contrato, porque o contrato ele vai se perpetuando no tempo. Ele começa, ele tem meio e ele tem fim. E depois desse fim ele ainda tem a entrega desse percentual da obra, ou então de tudo que vai estar acontecendo, da prestação do serviço e tudo. Então, a etapa final de execução do contrato consiste na entrega e recebimento do objeto do contrato. Tá? E esse objeto ele pode ser provisório ou ele pode ser definitivo, dependendo se ele foi feito no edital. Se a necessidade, por exemplo, que gerou o certame licitatório, ela a necessidade por um objeto provisório, essa entrega ela vai ser desse objeto provisório, correto? Ou então vai ser uma prestação de serviço provisória, tá? Enquanto que nós, por exemplo, temos uma consecução de uma obra, nós vamos ter o que? Uma entrega de objeto definitivo, tá? Então existem esses dois objetos, pessoal. Existe o objeto transitório e o objeto definitivo, tá? É importante saber. E agora nós vamos entrar num negócio que dá muito pano para a manga, pessoal. É a inexecução do contrato. O que seria a inexecução do contrato? É o descumprimento de cláusulas de forma parcial ou integral por ação ou omissão culposa ou sem culpa de qualquer das partes. Pessoal, importante vocês saberem. Vamos dividir isso aqui, esse conceito? É o descumprimento de cláusulas de forma parcial ou integral. Ou seja, se eu descumprir, mesmo que de forma parcial, uma das cláusulas, por exemplo, obrigatórias para a produção dessa contratação pública, o que pode acontecer? Inexecução do contrato. Isso pode se dar como? Esse rompimento com as cláusulas, parcial ou integral, pode se dar através de ação ou de omissão. Eu posso fazer algo que está além do requerido, ou então eu posso simplesmente não fazer, tá? Isso pode ser de forma culposa ou sem culpa, correto? A culpa que a gente tem que entender como que a negligência, a imperícia, os requisitos do direito civil, que eles vão estar informando para a gente como é a culpa. Então, a culpa não é necessariamente aquela falta, não pude, não consegui fazer, Não, a culpa ela pode ver o quê? Eu posso ser o engenheiro da construtora que eu vou estar colocando material de segunda para poder construir um pilar. Eu sei que aquilo ali pode cair, pode quebrar tudo. Entendeu? Pode desabar, pode matar vidas. Então isso acontece o quê? A imperícia, a negligência ou até mesmo a vontade de eu saber o resultado, mas não querê-lo. Tá? Está tudo incluso aqui na inexecução do contrato. Só que toda inexecução, a gente sabe também que ela pode ocorrer por vários fatores que escapam à esfera humana. Como, por exemplo, caso fortuito, força maior, fenômenos naturais. Esse tipo de coisa acontece. Então o legislador já previu. Existem teorias que já tem essa previsão de que isso pode acontecer. Tá? Que é o quê? As causas justificadoras da inexecução do contrato. O que são elas? São causas que permitem justificar o descumprimento do contrato por parte do contratado. A existência dessas causas pode levar à extinção ou à revisão de cláusulas dentro desse contrato. E é interessante para vocês entenderem que é o seguinte, a administração pública ela costuma reaproveitar o contrato. Tá, gente? Ela simplesmente não rescinde e faz outra licitação. Se ela vê que o dano causado ou que a situação nova que apareceu, ela pode revisar algumas cláusulas desse contrato, como, por exemplo, diminuir a questão da cotação monetária, ou então aumentar o pagamento ou diminuir o pagamento da obra, pagamento em relação à obra, para poder definir como isso vai acontecer no futuro, em determinados atos que vão acontecer em função da inexecução. Então nós temos algumas das teorias principais para das causas justificadoras da inexecução do contrato. São elas, a teoria da imprevisão. Pessoal, essa teoria é extremamente importante, tá? Teoria da imprevisão, o fato da administração, o fato do príncipe, o caso fortuito e a força maior. Pessoal, o fato do príncipe aqui não é príncipe de monarquia não, viu? É príncipe de o quê? Do Estado, da administração pública. Por isso, o príncipe, tá, pessoal? Isso aqui, como elas são teorias bastante complicadas e grandes, nós vamos estar e com muitos viés administrativos, nós vamos estar trabalhando elas na nossa próxima aula de direito administrativo.
Correto, pessoal? Então é importante que vocês assistam a próxima aula para a gente terminar o último fio desse nosso raciocínio, que é o quê? Contratos administrativos, pessoal. Importante demais. Assistam a aula, revejam a aula, correto? E nós vamos estar aí para poder auxiliá-los em qualquer dúvida que vocês tiverem. Meu nome é João Vitor Guimarães Suzar, eu sou o seu professor de Direito Administrativo e nós estamos no site euqueropassar.com.br e dessa vez você vai passar. Até a próxima, pessoal!